E amigos do Facebook da ISCOM Recife, bom dia a todos. Estamos aqui com vocês para mais uma transmissão desse bom dia, para tornar o nosso dia super alegre, super auspicioso, para que a gente possa encontrar-se com a paz que sempre esperamos. Essa paz ela só pode vir através de uma consciência divina, a consciência de Krishna, a consciência de que nós somos almas espirituais, servos eternos de Krishna, partes integrantes de Krishna, e a nossa função é dar prazer a Krishna. Aí imediatamente alcançamos a paz, porque paramos de lutar contra os nossos sentidos, contra a tendência de desfrutar dessa natureza material, que é Dukkalayama Saswatam, temporária e miserável. Se nós cairmos na real, cairmos da consciência de Krishna, vamos entender que o nosso destino último é servir ao Senhor Supremo. Essa mentalidade em que eu sou o centro e quero ser o desfrutador é a mentalidade que nos prende a essa existência material, que nos prende a esse oceano de ilusão. Se queremos realmente alcançar a verdadeira felicidade, a verdadeira paz, parar com essa luta, todo mundo está lutando a toda hora, a todo momento, pela existência, mas nós já temos a existência eterna, mas estamos lutando para a existência desse corpo, e aí esse corpo ele não é eterno, ele é temporário, então essa luta pela existência acaba com a destruição do corpo e a aceitação de novos corpos, para continuar a luta, que sem corpo não tem luta, né? É isso aí. Então vamos ler esse verso do Bhagavad Gita para nos esperar para o dia de hoje, capítulo 4, verso 35 do Bhagavad Gita, em que Krishna vai dar o resumo do conhecimento transcendental. Então vamos lá, verso 35. Jagyatva napunamoham evam jasyasi pandava jena bhutani asheshani drakshasi atmani atomai. Poesia. Tendo recebido o verdadeiro conhecimento de uma alma autorrealizada, jamais voltarás a cair nesta ilusão, pois com este conhecimento verás que todos os seres vivos são apenas partes do Supremo, ou, em outras palavras, que eles são meus. Então, todas as criaturas são de Krishna, portanto, a gente deve amá-las e respeitá-las. Talvez a gente possa, com esse verso, entender por que Jesus falou: amai-vos aos outros como eu vos amei, né? O significado está bem aqui, nas palavras de Krishna, porque todos os seres são partes de Krishna, então nós devemos amar todos os seres como amamos Krishna, porque são partes de Krishna. E se nós amarmos todos os seres como partes de Krishna, nunca haverá luta, guerras, nunca haverá falta de paz, não haverá fome, o mundo se tornará completamente um paraíso espiritual. Jai Hare Krishna. Então, eu sempre quis entender como é que eu vou amar todos os seres vivos como Jesus amou todos os seres. Parecia difícil, mas agora com esse verso eu posso entender, porque os seres vivos são partes de Krishna. Quem recebe conhecimento de uma alma autorrealizada ou de alguém que reconhece as coisas como elas são, aprende que todos os seres vivos são partes integrantes da Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Krishna. O sentimento de uma existência separada de Krishna chama-se Maya, não, isso. Apenas acham que não temos nada a ver com Krishna, que Krishna é somente uma grande personalidade. Alguns acham que não temos nada a ver com Krishna, que Krishna é somente uma grande personalidade histórica e que o absoluto é o Brahman pessoal. De fato, como se afirma no Bhagavad Gita, o Brahman pessoal é o
é a refulgência da pessoa de Krishna. Krishna, como a suprema personalidade de Deus, é a causa de todas as causas. Mesmo os milhões de avataras são apenas suas partes e expansões. Do mesmo modo, as entidades vivas são expansões de Krishna. Os filósofos Mayavadis pensam que, ao fundir-se, o Senhor assume a existência apenas de suas muitas expansões, perdendo com isso sua própria existência. Este pensamento é da natureza material. No mundo material, temos a experiência de que, quando algo é distribuído em fragmentos, perde sua própria identidade original. Mas os filósofos mayavadas não conseguem compreender que o absoluto significa que 1 mais 1 é igual a 1 e que 1 menos 1 também é igual a 1. Eis como funciona o mundo absoluto. Então aqui Srila Prabhupada, ele está revelando para nós o conhecimento sobre a personalidade de Deus. Que Deus é uma pessoa, que Deus não é... Ele está em toda parte, todas as entidades vivas são partes dele, todos estão nele, mas ele é uma pessoa individual, separada. Então, isso aí, Prabhupada está enfatizando, porque esse verso dá margem a interpretações impersonalistas sobre a natureza do absoluto. Os impersonalistas acham que o absoluto, se ele se divide, ele perde sua identidade espiritual e assim se manifesta nesse mundo material. Por causa de que no mundo material tudo que se divide perde sua identidade original. Mas no mundo espiritual não é assim, porque se tira um de Krishna, continua Krishna. Krishna é infinito. Se você tirar um de Krishna, ele continua sendo infinito. Se tirar milhões de Krishna, ele continua sendo infinito. Se você somar um ao infinito, também continua infinito. Se você somar milhões ao infinito, também continua infinito. Essa é a natureza absoluta de Krishna, é a natureza transcendental. Então a lógica material não vai funcionar com a filosofia da verdade absoluta. Ok? Então, vamos continuar. Por falta de suficiente conhecimento acerca da ciência absoluta, agora estamos cobertos por ilusão e assim pensamos que somos separados de Krishna. Muito embora sejam partes separadas de Krishna, embora sejamos partes separadas de Krishna, não somos diferentes dele. A diferença corpórea das entidades vivas é Maya, ou fato não verídico. Todos nós somos designados a servir Krishna. Foi somente por causa de Maya que Ajna pensou que a relação corpórea temporária entre ele e seus parentes era mais importante do que a relação espiritual eterna com Krishna. Todo o conhecimento do Gita é dirigido a este fim, que o ser vivo, como servo eterno de Krishna, não pode ser separado de Krishna, e que, de fato, que o fato de ele sentisse uma identidade separada de Krishna chama-se Maya. Isso aqui é o conhecimento do Gita, é isso. Tirar a gente de Maya, fazer a gente entender que nós não somos separados de Krishna, somos espírito eterno, parte de Krishna. As entidades vivas, como partes integrantes separadas do Senhor, do Supremo, têm um propósito a cumprir. Tendo se esquecido deste propósito,
desde tempos imemoriais, situam-se em diferentes corpos, como homens, animais, semideuses. Essas diferenças corpóreas surgem quando se esquece do transcendental serviço ao Senhor. No entanto, quando se presta serviço transcendental através da consciência de Krishna, ocorre de imediato a liberação dessa ilusão. Só é possível adquirir esse conhecimento puro através do mestre espiritual autêntico. Desse modo, pode-se escapar da fantasia de que a entidade viva é igual a Krishna. Tem conhecimento perfeito quem sabe que a alma suprema, Krishna, é o abrigo máximo de todas as entidades vivas. Ao abandonarem tal abrigo, as entidades vivas deixam-se iludir pela energia material, imaginando que tem uma identidade separada. Assim, sob diferentes níveis de identidade material, elas se esquecem de Krishna. Quando, porém, essas entidades vivas iludidas situam-se na consciência de Krishna, deve-se entender que elas estão no caminho da liberação, como confirma o Bhagavatam, canto 2, capítulo 10, verso 6. Mukti hitvatniyatarupam swarupena vyavasti. Liberação significa estar situado na sua própria posição constitucional como servo eterno de Krishna, consciência de Krishna. Jai Hare Krishna. Então aqui o resumo de todo o conhecimento transcendental, né? Nós somos parte de Krishna e qualquer pensamento que vá de encontro a pensar que a gente não é parte de Krishna, que a gente é igual a Krishna, que a gente é um corpo material, o niilismo, o impersonalismo, tudo isso deve ser rejeitado para aqueles que querem encontrar a verdade absoluta, a verdade fundamental de toda a existência, que é Krishna. E servindo a Krishna, você está na sua posição constitucional eterna, mesmo que ainda esteja no processo de limpeza do coração, mas à medida que vai servindo a Krishna, o espelho do coração vai se limpando e você vai poder ver a sua verdadeira identidade, que não é outra senão de um servo eterno de Krishna. Jai Hare Krishna. Então vamos dar uma olhadinha no Facebook, nossos amigos. Nós aqui estamos desfrutando desse néctar todos os dias de manhã, ouvindo o Bhagavad Gita antes de sair para a nossa labuta, o nosso trabalho, né? Para que a gente possa ter esse bom dia mesmo, um bom dia transcendental. Então a gente não tem ninguém hoje no Facebook aqui, né? Tá, todo mundo ainda não apareceu, mas eles vão ver depois, vai ficar gravado aí, e também nos canais do YouTube, do WhatsApp, né? Então vamos encerrar essa live cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Pessoal que estiver assistindo pelo YouTube, faz a sua inscrição aí no nosso canal, se você ainda não fez, dá o seu like, manda uma notificação, manda um comentário, né? Hare Krishna, bom dia, bom dia, bom dia, até mais, Hare Krishna.